Bom dia a todos vocês, através do canal da Aberge. Nós temos hoje um encontro sumamente valioso, altamente rico, que será estabelecido com a apresentação do Dr. Fábio Kanczuk. Ele é diretor de política econômica do Banco Central do Brasil, é engenheiro formado pelo ITA, é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, doutor em economia pela University of California, em Los Angeles, e também fez um pós-doutorado em Harvard. Portanto, temos aqui uma eminência com grande conhecimento e com selo das mais altas universidades mundiais qualificadas. Doutor Fábio, é uma satisfação recebê-lo, estar contigo, e nós sabemos que o seu assunto, intitulado Orientações e Observações do Banco Central para o Novo Normal, suscita grandes questionamentos, grandes indagações e contínuos interesses. Todos nós, no Brasil, hoje, sob esta questão associada a uma pandemia, estamos preocupados e muito interessados em saber como evoluirão as diversas políticas econômicas, e, em particular e especial, aquelas que dizem respeito à política monetária, à política cambial, e ao abrirmos-las um pouco mais, política de crédito, políticas de juros, o formato da evolução das taxas de juros, forma de combate à taxa de inflação, algo que evidentemente cabe ao Banco Central. E aí, então, conhecer mais de perto as diversas medidas que se possam ter tomado e se continuarão tomando em prol das microempresas, das grandes empresas, neste mercado bancário, tão bem consolidado, com instituições que funcionam muito bem e que cooperam através de suas intermediações financeiras a favor do crescimento e do desenvolvimento e, sobretudo, da retomada do Brasil neste título que se chama de Novo Normal. Então, a palavra é toda sua e, após a sua declamação, nós teremos e vamos passar também para as perguntas. Muito obrigado, doutor Fábio, pela sua presença. Super obrigado pelo convite, obrigado por me ter aqui, Aberge. Grande prazer estar com vocês. Eu vou fazer essa apresentação pensando nos efeitos da pandemia e a reação do Banco Central com relação a isso. Vou passar pelos assuntos as medidas, como a gente enxergou a pandemia chegando, como a gente reagiu a ela, as medidas de liquidez e capital do Banco Central, um pouco de como o crédito se comportou até então, que coisa inédita em termos de recessão no Brasil, comportamento do crédito nessa aqui. E depois eu mudo um pouco a marcha e falo um pouco sobre questões mais estruturais relacionadas à agenda BC-Hash, em particular os avanços que o Banco Central está fazendo atualmente no PIX, um pouco de Open Banking e como, de alguma forma, isso pode ser motivado pela pandemia, no sentido que o afastamento social demanda ainda mais uso de tecnologia para essa parte de intermediação financeira. Não é uma coisa que o Banco Central já vinha tocando e tem muita coisa acontecendo com lançamentos agora. Queria mostrar um pouco do potencial disso, imaginar um pouco para onde isso vai evoluir. Eu devo antecipar que hoje eu não vou falar sobre política monetária de curto prazo, né? Então, a discussão de juros, de forward guidance, eu prometo que eu não vou perturbá-los com relação a esse assunto hoje. Então, mesmo para quem gosta, adora esse assunto, esse não vai ser o momento para esse tipo de discussão. Vamos falar hoje de coisas de mais médio prazo, longo prazo, e como a nossa vida se transforma de fato, e não sobre o curtinho prazo, o que vai acontecer com juros daqui a pouquinho. Então, antes de avançar para o primeiro, deixa eu contar um pouco como a pandemia foi chegando no Banco Central, eu diria, não no sentido
literal, mas como a gente foi reagindo mentalmente a ela, como a gente foi tentando entender o que estava acontecendo. A primeira vez que a gente expressou opinião sobre a pandemia foi ainda em fevereiro. A pandemia já estava relevante naquela província na China, já tinha coisa acontecendo no norte da Itália, e por alguma razão, não sei bem, a gente achava que não ia ser algo importante no Brasil. Talvez eu diria que não era só uma coisa exclusiva do Banco Central, mas do mercado, das pessoas no Brasil pensando, olha, a mortalidade é muito baixa, olha, aqui no Brasil, diferente da China, a gente não vai cumprir um afastamento social, a gente vai tocar a nossa vida como sempre, por uma questão da nossa democracia e até pelo nosso comportamento mais latino. E a gente via essa crise pandêmica como um choque externo, pouco relevante para a economia doméstica, que ia afetar preços de commodities, porque a China é um demandante importante de commodities. Então a gente olhava no Banco Central e falava, tem isso acontecendo, ok, os preços de commodities, o câmbio vão ser afetados, mas vida segue como sempre. Em março, na próxima reunião que a gente teve, expressou sobre o que estava acontecendo, nossas percepções sobre a pandemia, eu diria que já era muito diferente, não sobre a dimensão, o tamanho do problema, mas sobre a natureza da crise, a natureza do choque. Eu lembro sobre a dimensão do problema, em março, as nossas projeções do PIB do Brasil para o ano, que eram na ordem de 2%, estavam caindo. A gente achava, não, talvez o PIB vai crescer 1%, não, talvez 0%. E isso rapidamente ficou defasado, né? Então, o mercado e a gente começou a colocar números bem mais negativos. Mas era como a gente ainda estava vendo a coisa em março. Eu lembro, eu brinco com um dos outros diretores, que ele veio na reunião do Copom em março de máscara, e a gente, os outros 8, falaram, por que você está usando máscara? Você está maluco? Não tem nada disso aí. Então, era ainda uma falta completa de percepção do que estava acontecendo. E eu não diria que era porque o Banco Central é mais bobo que os outros, é só que era a percepção no Brasil, no mercado, sobre o que estava acontecendo. Agora, já em março, a gente fala, olhando no Banco Central, e daí eu acho que a gente foi rápido, tem uma coisa diferente aqui. A magnitude parece ser pequena, talvez, sei lá, 1 mês, 2 meses, isso aqui vai atrapalhar o funcionamento da economia, porque não vai todo mundo poder operar da mesma forma, mas tem algo muito distinto acontecendo aqui, que é as empresas vão ficar sem ter as receitas delas por um período que a gente imaginava pequeno, mas elas vão continuar com as suas despesas, elas vão ter que continuar pagando salário, aluguel, luz e tudo. E isso gera uma questão brutal em termos de como deve se comportar os fluxos financeiros para poder atender essa diferença de tempo entre receitas e despesas. Você manter as despesas e ter as receitas só depois de um tempo. Como que eu faço isso daí? E aí o crédito se torna uma coisa muito relevante. Então, um dos papéis do crédito é poder fazer essa suavização de gastos no tempo. E as empresas falam, eu preciso de crédito, eu preciso de caixa, eu preciso ter dinheiro para continuar vivo nesses meses que eu não vou ter receita. O que aconteceu, então, é que as empresas, e principalmente as empresas maiores, que já tinham linhas pré-aprovadas no sistema bancário, sacaram esse dinheiro. E teve essa drenagem de recursos do sistema bancário muito forte pelas empresas maiores. O termo que a gente usava no momento era que era como um choque de álcool gel. Que você vai na farmácia
e não tem mais álcool gel, porque alguém foi antes de você e comprou tudo que tinha ali. O cara nem vai usar esse álcool gel, mas ele ficou nervoso, comprou tudo, você chega lá, não tem. Nos Estados Unidos, mais curioso ainda aqui no Brasil, era papel higiênico. Então, ia no supermercado não tinha papel higiênico. Alguém passou antes e achou que era melhor comprar tudo porque era melhor se preparar por um período longo, onde ele não ia ter acesso a algo essencial para ele. Então, no caso do Banco Central, a gente falava de álcool gel, mas a gente estava dizendo, o crédito está dando uma enxugada grande, está dando uma drenagem grande. A gente precisa atuar para cancelar esse problema, para permitir que o crédito faça o seu papel de tornar as empresas vivas durante a pandemia. Eu vou mostrar um pouco disso, mas também vale antecipar uma coisa que foi se tornando mais relevante com o tempo e um pouco de qual é o papel do Banco Central e a distinção entre solvência e liquidez. O ponto central aqui é que o nosso choque de álcool gel a gente enxergava como algo de liquidez. A empresa continua com o seu valor presente positivo. Ela, olhando o futuro, fala, não, depois tudo vai voltar ao normal, eu vou ter minha receita, eu vou ter minha despesa, mas eu sou lucrativo e tudo vai ser ok. Eu não tenho um problema de solvência. Quando eu trago o lucro e os custos futuros a valor presente, eu tenho valor, eu tenho algo de extremamente positivo. Eu tenho um capital organizacional, eu sei ganhar dinheiro, eu sei produzir algo de útil. O problema é que está me faltando caixa agora, falta liquidez. E em liquidez, o Banco Central tem um papel primordial. É o papel, de fato, do Banco Central, né? No fim, em última instância, o Banco Central é o provedor, é o monopolista de liquidez, é o único que pode prover liquidez de forma permanente na economia. É o único agente que pode fazer isso. E ele tem essa obrigação constitucional de fazer isso. Isso é muito distinto de um problema de solvência, onde a empresa supostamente não teria mais valor, ela ficaria sem ter uma utilidade lucrativa, e isso se relaciona com questões fiscais, de você gastar dinheiro para manter uma empresa viva, mesmo que ela não seja lucrativa a valor presente. Que pode ter, por ela ser essencial à economia, pode ser algo importante, mas daí toda essa parte fiscal não pertence ao Banco Central, pertence ao Tesouro constitucionalmente, né? Então é uma coisa distinta que vai ficando mais clara quando eu for mostrar o tipo de política que foi feita pelo Banco Central e também demandas, né? O Banco Central fala, não é esse o nosso business é liquidez, a gente pode atuar de uma forma diferente do que algumas pessoas desejariam. Então aqui um pouco do contexto da pandemia. Está cortando para mim. Então, é um ponto de necessidade de distanciamento social e a demanda por liquidez e crédito. O mercado de capitais, eu vou mostrar um pouco disso, que era quem provia liquidez para as empresas grandes, se retraiu. Algo normal, né? Tem um estresse muito grande de mercado, o mercado de capitais se retrai. E daí é o mercado de empréstimos, né? Um empréstimo que vai funcionar, o mercado bancário que vai funcionar melhor. Então, com o mercado de capitais, eu estou falando de debentures, por exemplo, se retraindo, há uma dependência muito maior do sistema bancário, e o Banco Central atua através do sistema bancário para prover, expandir a oferta de crédito. Isso é feito tanto com medidas de liquidez como medidas de crédito ou capital, que vão permitir com que os bancos consigam emprestar ainda mais. Isso é um gráfico que mostra um pouco da gravidade da crise com relação à saída de capital do Brasil. Então, ela compara o que aconteceu nessa experiência na Covid, a saída de capital do Brasil, com outros momentos de crise. Então, por exemplo, a curva azul é a crise global, 2008-2009.
E vermelho é essa atual, a Covid. Então, quanto saiu de dinheiro do Brasil, fluxo para fora. Não preciso dizer, fora do padrão, né? Fora do padrão histórico. Então, como economista, esse foi mais um dos gráficos que a gente teve que mudar a escala do eixo Y. Então, não cabe mais no meu gráfico, eu vou ter que mudar a escala. E quando você muda a escala, todo o resto, todas as outras crises parecem diminutas. Então, isso é uma coisa que aconteceu nesse e também muitos gráficos de mercado de trabalho no Brasil e nos Estados Unidos falam, não, é uma dimensão muito diferente do que eu vi no passado. Aqui, eu começo a mostrar um pouco de qual a situação de liquidez e também de capital do sistema bancário, que é o que permitiu que o Banco Central fizesse as suas medidas para expandir o crédito, como eu motivei o efeito do álcool gel. O gráfico da esquerda mostra índice de liquidez de curto prazo, que mostra como os ativos líquidos dos bancos são maiores do que o fluxo de caixa estressado. Então, uma é uma barrinha laranja e outra barrinha vermelha. Então, tem liquidez nesse índice aqui. Os bancos são líquidos e permitem que eu faça alguma coisa a respeito. O da direita é um índice mais estrutural, mas também ele indica a mesma coisa. Então, entre recursos necessários e disponíveis, você tem alguma margem, você tem uma liberdade para atuar. Isso aqui é um pouco da história de formiga e cigarra, da formiga trabalhar para o período no inverno, ela poder depois estar tranquila, e é um pouco o que o Banco Central está fazendo com o sistema financeiro por vários últimos anos. Isso, na verdade, eu não tenho mérito nenhum, eu que entrei no Banco Central há pouco tempo, o pessoal de fiscalização, de normas, de regulação, que mantém esse trabalho de formiga e deixa o sistema financeiro tão saudável, tão líquido, tanto capital, que você pode atuar num momento como esse. Então, bateu o inverno de surpresa, você fala, não, eu estou preparado. Então, esses gráficos mostram um pouco disso. Vai mostrar a questão de capital. Então, liquidez é isso de você ter a maturidade dos seus ativos e passivos adequada, você ter caixa, os bancos, agora não estou falando das empresas, mas dos bancos terem caixa, né? Eles poderem ter ativos líquidos conforme a necessidade. Aqui é uma outra informação dos bancos, que é tanto liquidez como a parte de capital que vai cumprir esse papel de saúde bancária, que tem a ver, o capital nesse aqui tem a ver com quanto o banco aguenta de defaults, né? Não de empréstimos que não performam bem. Então, se ele tem ativos suficientes para, mesmo que ele tenha perdas, ele consegue sobreviver sem problemas. Então, são os índices típicos de Basileia, de capital principal, de índice nível 1, que mostram, de novo, o Banco Central com espaço. Desculpa, o sistema bancário com espaço. Novamente, uma regulação adequada do Banco Central no passado que permite que você trabalhe aí em cima desses índices de capitais, liberando mais capital para o banco, diminuindo o requerimento e, com isso, provendo mais crédito para a sociedade. E isso é um pouco do que eu estava dizendo, como o Banco Central atua. Então, uma questão é, o que o Banco Central faz? Qual é o papel constitucional do Banco Central? Quando a gente fala de crises, não é a parte fiscal, não é dar dinheiro para as pessoas e com isso afetar a questão de endividamento público ou decidir quem que vai receber esse dinheiro. Isso é um papel que tem a ver com o Congresso e é feito tipicamente via Tesouro, mas não é onde o Banco Central atua e pode atuar. O que o Banco Central faz é, via instituições financeiras, poder prover liquidez para as empresas e pessoas. O Banco Central não vai na pessoa e dá um dinheiro. O Banco Central faz, ele muda a regra do jogo para o sistema financeiro, se puder fazer isso, e pode, nesse caso estava com saúde para isso, para que o sistema financeiro gere esse crédito para as pessoas e empresas. Não é uma atuação direta, é uma atuação via instituições financeiras. É assim que o Banco Central pode e deve atuar.
Aqui um pouco das medidas que foram feitas. Então, essa é uma lista que tudo isso em março ainda, não foi no comecinho de março, que é o que eu descrevi, mas tudo aconteceu em março, que é super cedo. Você vai ver depois a comparação com outros países, muito rápido a gente notou essa questão da falta de liquidez do álcool gel e começou a fazer um monte de medidas. E com vontade, eu diria, do tamanho do que foi feito. Então, teve medidas de liquidez, que são na parte de cima da tabela, mais de 16% do PIB, e daí o mais típico é isso de liberalização de compulsório, daí teve empréstimo em letra financeira, teve o novo DPGE, teve flexibilização de LCA, teve outro empréstimo de liquidez para bancos com lastro de debêntures, um monte de coisa aconteceu aí. Depois teve medidas de liberalização de capital, para poder que os bancos emprestem mais, e daí um exemplo é essa redução do CCP, que é um colchão de crédito adicional prudencial que a gente reduziu, então o banco tem mais liberdade ainda para avançar. E teve outras medidas de natureza um pouco distintas do mais típico do Banco Central, que é prover liquidez e capital, que foi a linha de swap com o Fed e uma ajuda na criação de crédito para pequenas e médias empresas, que eu vou passar daqui um segundo. Agora, aqui, um lado importante que está do lado esquerdo, então, você gera essa liquidez e reduz o requerimento de capital para os bancos, então você fala assim, você tem mais margem para fazer aqui, eu estou te dando isso aqui, eu espero que você vá e vá para a sociedade e gere esse crédito que as pessoas precisam. E a contrapartida, eu limito distribuição de lucros, aumento de remuneração variável de diretores. Então, olha, eu estou te dando essa margem aqui, mas não sai pelo outro lado aqui, aumentando a remuneração de diretores. Eu falo isso, mas a verdade é que o sistema financeiro, o sistema bancário, foi show de bola o tempo inteiro nessa crise. Vai ver um pouco dos dados, eles realmente contribuíram, trabalharam junto com o Banco Central o tempo inteiro, ajudando em como fazer a coisa o mais suave possível. O esforço aconteceu, sim. Antes de falar sobre esse programa, o PESE, do Banco Central junto com os bancos, essa comparação da velocidade e do tamanho do Banco Central com outros países emergentes. Então, a gente atuou super rápido, em março foi o grosso do que aconteceu, e compara, por exemplo, isso, do lado esquerdo liquidez, do lado direito crédito ou capital, o tamanho dos pacotes feitos pelo Banco Central do Brasil com um dos outros bancos centrais. Então, os outros foram muito mais tímidos ao pouco do tempo, avançando, aumentando um pouco. A gente, eu diria, modéstia à parte, a gente foi rápido nisso. A gente logo gerou um pacote que podia ter impacto potencial de mais de 16% do PIB. Eu vou mostrar em que sentido isso funcionou ou não, mas foi algo extremo e muito rápido. Esse é o programa que eu estava contando, que não está no item de liquidez de capital, é algo um pouco diferente, que o Banco Central trabalhou junto com o Tesouro e com bancos grandes, falando, olha, a gente precisa dar crédito, está uma situação de emergência e vamos fazer um programa que beneficia o trabalhador lá na ponta, as empresas e o trabalhador lá na ponta, que é usar o sistema de folha de pagamentos e fazer o dinheiro já cair no salário direto da pessoa. Então, o Tesouro veio provendo caixa e risco, se não me engano foi 85% do caixa do risco, o resto os bancos que trabalharam super legal junto com a gente nisso, de usar o sistema de folha de pagamentos e falava, empresa, qualquer empresa pequena e média, aqui está o dinheiro e vai direto para o trabalhador. Você tem que manter esse trabalhador ali, você não vai demitir ele. E a gente dá esse dinheiro aqui com taxa Selic, sem spread nenhum. Joia, foi uma coisa muito bacana que o Banco Central participou e teve um efeito grande. Então, aqui conta um pouco da distribuição geográfica desse efeito, quantas empresas foram financiadas, o valor. E daí esse programa a gente aperfeiçoou um pouco, mais ou menos um mês atrás, falando assim, não, isso aqui está funcionando, mas a gente tem caixa para incluir empresas maiores.
Então, antes eram empresas abaixo de 10 milhões, a gente não aumentou o tamanho das empresas que podem pegar esse crédito e aumentou o prazo. Então, é algo que continua aí acontecendo. Aqui são outras medidas. Essas todas também ocorreram não naquele ponto inicial, em março, mas aproximadamente um mês atrás. E elas foram nessa direção de aperfeiçoar algumas coisas que foram feitas, direcionar mais as coisas para pequenas e médias empresas, e questão de direcionamento, aperfeiçoa e direciona mais para onde eu quero, que em particular a questão de capital de giro de pequenas e médias, que era onde a gente estava ainda um pouco preocupado. Então, deixa eu passar rápido pelas medidas que foram feitas mais ou menos um mês atrás. Então, uma era a redução de requerimento de capital para as instituições menores, essas aí ainda não estavam funcionando jóia, então a gente teve essa redução adicional para que essas empresas, que em geral são as que têm acesso típico a empresas pequenas e médias, pudessem gerar mais crédito. O número 2 era uma mudança no direcionamento dos depósitos de poupança, então, em vez de ir só para a parte imobiliária, iria para capital de giro de pequenas e médias empresas ou para DPGE de bancos pequenos, e esses bancos assim acessariam essas empresas, o capital de giro de pequenas e médias. Esse aqui funcionava um pouco, então é uma medida de liquidez que funcionava, a gente brinca que tem medidas que parecem mais como cenoura e outras que parecem mais como porrete, e são esses duas forças imaginárias para gerar os incentivos corretos. Essa aqui é mais um porrete, que é assim, você precisa direcionar esse depósito de poupança aí para capital de giro de pequenos e médios, senão eu não pago a remuneração nesse compulsório. Então, aumenta o incentivo dos bancos irem e fazerem isso, senão eles vão ficar sem a remuneração do compulsório deles. O número 3, redução de capital na exposição a DPGE, isso é mais cenoura. Você fala, eu te dou essa moleza aqui de diminuir o requerimento de capital se você direcionar o dinheiro para lá, que é o que eu quero. 4, esse também era mais cara de cenoura, que é uma otimização de capital dos bancos, de ativos que vêm de diferenças temporais. Na verdade, um assunto super complexo, mas é uma regra de Basileia que exige muito capital se é um ativo bancário que foi feito, se parece um pouco a um crédito tributário e tem um valor muito baixo quando ele conta como capital para os bancos. E Basileia permitia a gente uma margem aí para poder trabalhar e otimizar essa alocação de capital bancário. Mas a gente falou, eu faço isso para vocês se vocês proverem crédito para pequenas e médias empresas. Daí eu refaço essa conta que é permitido na Basileia e você vai ter mais capital para poder emprestar. E é 1 para 1. Quanto mais você conseguir gerar de crédito para pequenas e médias, mais eu faço essa liberalização dos ativos decorrentes de diferença tributária. Número 5, também um pouco de liberalização de compulsório, mas aqui relacionado a pagamentos de parte de empréstimos que foram feitos com fim imobiliário. Então, a pessoa comprou uma casa e pediu um empréstimo para comprar essa casa. E daí, hoje já pagou metade desse empréstimo, por exemplo. E daí ainda tem esse colateral inteiro da casa. Ele fala, calma aí, eu quero que os bancos possam emprestar o valor dessa metade que já foi pago, a mesma taxa que foi feito o empréstimo inicial, e daí eu reduzo um pouco da demanda de capital. E o risco é baixo, já que foi feito esse empréstimo uma vez no passado, e você tem um colateral, tudo faz sentido que o juro seja baixo de novo. E número 6, algo também meio diferente, aprovado pela Emenda Constitucional 106, que é a permissão do Banco Central atuar no mercado de títulos privados. E aqui a gente sempre mencionou que a gente visava, sempre se a gente entrar nisso, para funcionalidade de mercado, não é para fazer política fiscal, muito pelo contrário, a gente atua para ter funcionalidade. Aqui é aquela mesma
tabela, só que é com as medidas novas. Então, aumentou um pouco ainda o impacto total que o Banco Central pode gerar de crédito. Isso é o que eu estava dizendo. A gente, o tamanho do impacto total que o Banco Central gerou é uma coisa gigantesca, né? Comparado com outros países emergentes impressionantes. Uma crítica mas será que tudo aconteceu, esses 17% do PIB? E daí a verdade é que não, um pedaço não aconteceu. Você fica chateado com isso? Eu diria que não, a gente sabia desde o começo que era assim que as coisas deveriam funcionar. Então, você é o provedor de liquidez, você não tem que ter medo de fazer programas que tenham uma intersecção e talvez um programa roube o incentivo do outro, ou um dos programas não vai funcionar, mas outro sim. Você vai com tudo. Você sabe dessa demanda da sociedade e você prefere errar pelo exagero do que pela falta. Foi pesado mesmo, fez vários programas e alguns deles foram um tremendo sucesso, outros não, outros não atingiram o seu potencial porque a sociedade encontrou outros caminhos, escolheu um programa e não outro. Então aqui você nota, são barrinhas que têm um impacto potencial das medidas e a laranja é o que aconteceu de fato. Por exemplo, liberação de compulsório, aconteceu tudo que era para acontecer, que é a mais da esquerda. Letra financeira garantida, não, foi só um pedacinho. A gente colocou uma coisa com potencial imenso, mas não teve essa demanda que a gente podia acreditar que até podia ter, não aconteceu. O mercado encontrou outro caminho para gerar crédito. Eu não diria que é algo para ficar chateado ou ver como um fracasso. Eu acho que estava no desenho dessa política exagerar. A gente sabia que estava exagerando e não via custo com isso. Achava que era por aí que tinha que ser mesmo. O próximo slide, por favor, ele vai mostrar um pouco como isso aconteceu nos outros países, igualzinho. Então, do lado esquerdo é o Banco Central dos Estados Unidos, do direito da Europa, e aqui os programas que eles fizeram com as mesmas barrinhas, azul que mostra o potencial e laranja que mostra o que aconteceu de fato. E é assim, então você nota, no caso do FED dos Estados Unidos, alguns programas foram, outros não foram, foi só um pedacinho. Eles têm 12 programas, a grande maioria não aconteceu nada. E é isso, tem que tentar. Você sabe que esse é o seu trabalho, tentar, e parte não vai acontecer. Mesma coisa aconteceu no Banco Central da Europa, como, por exemplo, a Litro, metade dessa vez. E é parte do objetivo que seja assim. Mudando um pouco, qual foi o efeito dessas medidas do Banco Central? Ainda é meio cedo para a gente saber a história completa, mas já tem algumas coisas que foram super surpreendentes. Então, esses slides aqui mostram um pouco como o crédito se comporta em crises em geral. E daí o histórico que a gente tem aqui desde 2002, tem duas crises fortes que o Brasil sofreu, uma de 2008-2009 e outra de 2015-2016. Daí o gráfico da esquerda mostra crédito para pessoa jurídica, da direita para pessoa física, tanto o crédito como o spread. E daí você olha o comportamento na área rachurada, que é da crise. O comportamento chegou crise, contração de crédito, spread para cima. Porque a economia faz todo sentido que seja assim, mas calma aí. Uma crise, lucratividade das empresas vai cair, o sistema bancário fala, isso aqui vai me dar problema, se eu emprestar não vão conseguir me pagar, uma fração maior não vai conseguir me pagar, vai ter mais inadimplência, eu tenho que reagir mexendo na curva de oferta de crédito e com isso sobe o spread e cai o volume. É a coisa mais típica do mundo. Essa crise foi meio diferente disso para pessoas jurídicas. Isso foi uma grande novidade no que aconteceu. Em boa parte pela natureza da crise e em parte pelo efeito das políticas que aconteceram. Deixa eu mostrar um pouco nas pessoas físicas e jurídicas o comportamento nessa crise em mais detalhe. O próximo, por favor. Então, aqui é pessoas físicas. E daí o gráfico muda a cara, e agora são meses que estão no eixo horizontal, e está comparado o ano 2020 com o ano 2019. Então, em azulzinho é 19 e o laranja é 20. Então, você compara mês a mês como era e como ficou.
E a crise lembra março que a coisa pegou. Então, olha primeiro do lado esquerdo, concessões, recursos livres para pessoas físicas, como 2020 vinha melhor do que 2019 e teve essa contração aí. Ela meio não foi, já voltou à normalidade, mas teve a contração de crédito para pessoas físicas. Por quê? E, né, toda a história que a gente está contando da provisão de crédito é muito para pessoas jurídicas, a empresa que precisa continuar pagando. No caso da pessoa física, é mais complicado você falar assim, ó, esse cara não vai ter o trabalho que ele tem, vamos dizer que ele foi demitido, eu vou dar crédito para ele, daí se aproxima daquela questão de solvência versus liquidez. Enquanto empresas, o problema típico é liquidez, a empresa vai ficar um tempo não operante, e por isso você precisa dar liquidez, mas ela é solvente, ela vai estar muito bem depois. No caso de pessoas físicas, você pode imaginar que você tem um grupo das pessoas com recursos que falam, não preciso de crédito, eu consigo sobreviver bem só reduzindo um pouco a minha riqueza. E as pessoas menos favorecidas falam, eu não tenho recurso nenhum e vai ser difícil te pagar depois, porque eu nunca tenho grandes recursos mesmo. Eu pego meu salário e eu consumo. Então, o tipo de política pública não é muito via crédito, no caso de pessoas físicas, é via transferência. E é isso que aconteceu com auxílios emergenciais. Você não fica fazendo uma análise de solvência, não. Você dá os recursos para a pessoa e você dá de presente, né? Não é um crédito que depois você vai cobrar, porque a pessoa não vai conseguir te pagar mesmo. Então, você dá o dinheiro e isso é uma coisa do Tesouro, não do Banco Central. Então, eu digo que não é surpreendente que em pessoas físicas você tenha essa contração ali. Onde aconteceu a maior contração é em bens duráveis, e faz todo sentido, né? Então, veículos, por exemplo, que é o gráfico do meio, esse aí que o crédito contraiu o máximo. Quando é algo mais emergencial do que veículos, contrai muito menos. E o do gráfico direito, não sei se vocês conseguem ver, é um gráfico que mostra uma coisa que cresceu muito durante a crise, e eu não diria que faz, não é que faz o crédito aumentar, mas o crédito muda de modalidade, são chamadas concessões para mudança de composição de dívida. Então, você alonga a sua dívida, você fala, tem uma parcela, em vez de eu te pagar essa parcela, agora eu te pago mais para frente. E não é que o volume de crédito, né, as concessões de fato subiram, né, porque você só mudou de um tipo para o outro, mas o volume de crédito acaba sendo afetado porque não tem o pré-pagamento que acontecia. Isso deu um pulo imenso. Então, isso foi uma coisa que teve bastante sucesso relacionado a um programa de repactuação que o Banco Central também permitiu. Próximo slide, por favor. Então, vamos para pessoas jurídicas. E daí a surpresa que eu contei para vocês de ter aumentado o crédito em vez de ter caído como em crises típicas. Aqui estão empresas por tamanho, até 10 milhões, desculpa, do lado esquerdo, acima de 10 milhões, depois as médias e do lado direito as menores. Nota que em todas houve um aumento de crédito, mas o timing foi meio diferente. No primeiro momento, em março, as que aumentaram crédito foram as empresas grandes, aquela história que eu contei do álcool gel, elas retirarem o dinheiro já pré-aprovado. E as empresas pequenas não tinham crédito, não tinha para elas. E daí teve as medidas do Banco Central com o sistema financeiro trabalhando junto, e daí o crédito veio para as empresas menores numa segunda fase, mais em abril do que em março. Estou mudando de marcha, eu não sei como eu estou de tempo, para falar um pouco sobre coisas mais de longo prazo, a agenda BC Hash, um pouco de PIX, que é o que está acontecendo agora. Então, esses são os pilares da agenda BC Hash, inclusão, competitividade, transparência e educação financeira. E aqui estão itens desses 4 pilares e como eles estão avançando. Então, isso a gente se reúne de tempos em tempos no Banco Central e fala, calma, isso aqui já avançou, dá para avançar mais um pouco aqui, é a nossa lista
de check para ver se a gente está cumprindo o nosso papel ou não. Daí várias medidas das mais diferentes ordens sobre esses 4 pilares. A parte de microcrédito, cooperativismo, a parte de eficiência de mercado, a parte de transparência. Obviamente eu estou envolvido diretamente com transparência de política monetária, e a parte de educação financeira. Então, isso são coisas, né, que continuaram rodando com tudo durante a pandemia e vão ter um impacto. Elas são um pouco moldadas por essa pandemia, no sentido de permitir o afastamento social de forma mais eficiente. Antes de ir para o PIX, só um item que sempre me fascina, de autonomia do Banco Central, que é um dos itens da agenda BC-Hash, que a gente tem a esperança que avance ainda esse ano, primeiro no Senado, depois na Câmara, e é um slide que mostra os ganhos de ter autonomia do Banco Central. Do lado esquerdo mostra que bancos centrais mais independentes, em geral, têm menos inflações mais baixas, então você consegue controlar a inflação melhor se você tem mais independência, se você tem mais reputação. E do lado direito você diminui a variância, a volatilidade da inflação. Resultado super robusto, dá para fazer um monte de testes, se é causalidade, tudo funciona direitinho e mostra os ganhos de ter autonomia. Eu sempre faço a reflexão de autonomia, como professor de economia, a gente sempre ensina que não existe almoço grátis, não tem free lunch, não tem. Se você está vendo algum free lunch, alguma história, olha direito que tem algum custo que você não está vendo direito. E autonomia de Banco Central deve ser um desses exemplos ou exceções que confirmam a regra, que eu não consigo ver por que não é direito um almoço grátis. Então, é algo que tem um impacto positivo para a sociedade, é empiricamente robusto, e eu não vejo custos disso. Então, com o Banco Central autônomo, o legislativo vai continuar tendo a total liberdade de demitir a diretoria, como já tem agora. Então, eu tenho esperança que isso avance. Então, um pouco do PIX que está acontecendo agora, que eu acho legal chamar a atenção a respeito, e daí todo mundo vê o potencial disso e entrar nesse mundo, ainda mais agora com a questão de afastamento social e uso da tecnologia via sistema bancário, sistema financeiro, para fazer meio de pagamento. A história o Pix é mais um dos meios de pagamento que vai existir, além de papel moeda, além dos cartões, por exemplo. E a ideia é que, na concepção, ele tem vantagens que parecem ser únicas. Tem vários meios de pagamento que têm algumas dessas vantagens, mas não tem outras. E o Pix parece reunir todas elas. Velocidade. A ideia é que o Pix vai permitir o pagamento para 99% das transações em menos de 10 segundos e 50% das transações em menos de 6 segundos. Uma coisa super rápida. Você chegou num bar, você falou, eu quero pagar minha Coca-Cola, pum, negócio, menos de 10 segundos, o pagamento já aconteceu. Disponibilidade, outra coisa que é uma grande novidade. Esse sistema vai funcionar com essa velocidade que eu mencionei, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, qualquer hora, qualquer instante, se faz um negócio. Segurança, a transferência acontece pelo sistema financeiro nacional supertestado, então de alguma forma é um análogo, né, ao sistema de transações de reservas, análogo ao STR, e funciona super bem, já foi testado e foi feito em conjunção com o mercado. Então, o Pix foi um desenvolvimento onde os participantes de mercado vinham e falaram, não, deixa eu pensar melhor como que eu faço esse processo ser seguro. E vinham sugestões e todas elas incorporadas. Como é tudo feito sempre pelo celular, tem também as vantagens do celular, de reconhecimento facial, por exemplo,
que aumenta a segurança de transações. Conveniência, eu vou falar daqui a um segundo. Deixa eu pular para baixo, para o lado direito, multiplicidade de casos de uso, que é a ideia de você poder fazer transações, fazer pagamentos com o Pix entre pessoas, entre uma pessoa e um empreendimento, entre uma empresa em geral, uma é um posto de venda, outra é uma empresa que nem tem posto de venda, você usa o Pix, você pode fazer Pix entre o governo e uma empresa, entre uma pessoa e o governo, então todos os agentes podem interagir de um lado ou do outro, pagando e recebendo. Informações agregadas. É um item onde a gente vê potencial e a gente ainda não sabe o tamanho do potencial. Como vai estar no celular a transação, ele vai carregar junto não só o dinheiro, mas toda a informação do que está acontecendo junto, né? Tá integrado com a questão computacional do celular e as informações. Tem algo a mais aí que a gente vê que pode fazer uma diferença grande. Então, um exemplo, por exemplo, vamos fazer assim, o cara não pagou a luz, vamos cancelar a luz dele, já faz 3 meses, vai vencer numa sexta-feira, e daí pode ser que ele vai fazer esse pagamento, mas como não tem a compensação do pagamento durante o fim de semana, ele tem que esperar até a segunda-feira para ter a compensação, e a empresa de energia elétrica vai e cancela a luz dele pelo fim de semana. Aí, olha o Pix, o cara vai e faz na sexta-feira à tarde, e junto com o dinheiro que foi transferido, vai a informação, porque está tudo agregado. Esse cara está precisando que ligue a luz dele, senão não desliga a luz dele, porque ele está pagando. Então, já vai essa informação que permite que não haja o corte da luz junto. Então, não é só o dinheiro, mas todo o fluxo informacional que vai junto. E último item, ambiente aberto, competição, que eu acho que é aí que está o papel maior do Banco Central, de garantir que todos os agentes possam competir com qualidade igual de competição. Então, o que é isso? E, no fim, o que é o Pix? O Pix é um produto? Não é isso. O Pix, na verdade, é uma infraestrutura, um ambiente, um ecossistema. Como pensar nisso sem ser palavras tão legais e um exemplo prático? Imagina que o Pix seja como um mercado, um mercadão para você ir lá comprar coisa e vender coisa. Então, em geral, você quer comprar peixe, frutas, e daí você imagina, se não tivesse um lugar onde isso fosse organizado, você ia ter que ir nas diferentes lojas. Aqui eu vou procuro e compro peixe, ali eu vou procuro para isso aqui. Então, o que o Banco Central está fazendo com o Pix é, tem esse mercado aqui, eu vou dar uma olhada nos vendedores que eles satisfaçam um grau correto de segurança, não vai ter peixe estragado aqui. E daí eu abro aquilo e vão vir os vendedores e os compradores lá. O que eu estou provendo para a sociedade é essa infraestrutura, esse ambiente, esse mercadão para os negócios acontecerem. Mas eu não estou nem comprando nem vendendo nada, eu só estou dando a infraestrutura da coisa. Então, um pouco das conveniências do Pix. Para o pagador, não vai ter folha, não vai ter cheque, é uma coisa super rápida, fácil, fez assim, pagou, usa um QR Code, faz o pagamento rápido. Deixa eu aumentar minha velocidade. Para o lojista ou a empresa, baixo custo de aceitação, fácil de automatizar e conciliar com o resto. Então, de novo, o jogo da informação agregada. Eu quero conectar o pagamento com o meu fluxo de caixa, com o meu pedido de estoque, tudo. Então, tudo agregado, e você não consegue nem enxergar direito o potencial total disso daí, mas você fala, vai estar tudo numa mesma mídia, tudo vai poder funcionar junto. Esse mostra um pouco como cresceu os celulares nos últimos anos, né? Que é a mídia, como vai ser usado o Pix, então você vê que o número de transações via celular cresceu muito mais do que via agência, e 30% das pessoas já fizeram pagamento por celular, então é aí que as coisas estão acontecendo. E eu espero que seja a última, que um pouco do que está acontecendo, o timing do Pix, a gente soltou o regulamento ontem, se não me engano, e vai começar a funcionar de fato em meados
de novembro. Então, está em cima, já está tudo acontecendo. Começo de outubro, de novembro, se não me engano, você já pode registrar a sua chave, que vai ser, eu quero ser identificado pelo meu celular, ou pelo meu e-mail, ou pelo meu CPF, pum, já vai começando as coisas a acontecer, e daí começa a funcionar de fato em meados de novembro. E esse é o último, só um pouco do que a gente já entregou com a agenda BC+, nos últimos meses, do que está acontecendo agora. A apresentação fica disponível, e daí vocês podem dar uma fuçada, entrar com mais detalhes em tudo. Desculpa, mil desculpas pelo atraso do tempo, eu encerro a apresentação agora. Obrigado de novo. Muitíssimo obrigado, doutor Fábio. Eu acredito que foi e continua sendo uma apresentação brilhante, sumamente bem realizada, porque nos deu uma compreensão muito clara das atividades numerosas, altamente qualificadas, proativas, firmes, que o Banco Central tomou. Essas rédeas que foram tomadas com energia pelo Banco Central, certamente que ajudaram e muito, enormemente, e continuam ajudando o Brasil a sair e a procurar evitar todas as consequências dessa tremenda pandemia. Você foi muito feliz em nos apresentar tantos tópicos importantes que, naturalmente, suscitam várias perguntas de todos quantos o estão vendo. E muitas dessas pessoas são da mais alta direção do sistema bancário, assim como também membros e diretores que atuam junto à Associação dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro, junto à Federação de Bancos e junto a entidades representativas do sistema financeiro nacional. Mas também nós temos aqui numerosas pessoas que são simples, humildes e estudantes. Algumas até se disseram: Deus do céu, como o Fábio sabe de tanta coisa e o Banco Central atua em tantas áreas. Então, eu vou me permitir aqui apenas fazer um resumo, até neste último quesito, de algumas considerações, porque recebi aqui por WhatsApp, por e-mail, por exemplo, perguntas onde a turma diz assim: o que é overhead, 520 bilhões de reais, de que falaste tão bem, ou o que significa um ACCP? Enquanto isso, eu procurava explicar que o DPGE são os depósitos a prazo com garantia especial. Mas o pessoal ficou com aquelas dúvidas dos anagramas, obviamente, e do significado. Então, aí vai uma pergunta que a gente deixa aí. Temos da diretoria também, dos nossos amigos aqui, diretores, sempre estão preocupados, interessados com o sistema bancário, duas perguntas importantes, e eu gostaria de passar as duas. Uma diz assim: quais são as reformas estruturais que o Banco Central realmente pode ajudar? Quais são as reformas estruturais neste momento tão complexo da economia brasileira que o Banco Central pode cooperar a fazer? E dois, fala-se muito em autonomia e independência do Banco Central. Já está até no Congresso essa discussão, né? A rigor, dia 15, será um processo de debates para decisões. O que poderia ser antecipado pelo Banco Central, o que poderia ser dito pelo Banco Central a respeito dessa independência? A gente vê a sua defesa da independência. Eu, pessoalmente, também sou favorável a um Banco Central independente em diversos aspectos, sobretudo porque entendo que isso lhe dá velocidade, lhe dá flexibilidade, lhe dá condições de poder operacionalizar melhor certas situações. Mas nós sabemos também que um Banco Central independente vai ter que ter aquelas pessoas probas, impolutas, hiperéticas, e nós não estamos exatamente num país de santinhos. Então, embora a gente tenha agora uma administração super qualificada, agora com o Roberto Campos, com a sua pessoa, com todos os seus colegas, a gente fique admirado por que está acontecendo de bem e de bom, a gente sabe que a gente tem que ser sumamente cuidadoso num país que tem uma tradição que nem sempre é exatamente a de colocar em governos, né, variados, pessoas tão qualificadas. Então, como é que você visualiza esses assuntos, por gentileza? Obrigado, super obrigado pelas perguntas.
Eu peço perdão sincero pelos infinitos anagramas, eu me perco todo. Eu estou no Banco Central há menos de um ano e acontece comigo toda hora. E daí, às vezes, você tem, né, um anagrama para duas coisas diferentes, é uma coisa infernal. Eu peço perdão, isso está no site do Banco Central, eu não vou entrar é infernal, né? Entender exatamente o colchão de liquidez e por que o nome, eu não lembro também por que o nome desse serviço, não sei o que são as letras, mas isso está no site, mas eu diria que eu peço perdão, mas não se preocupa muito, não é nada de muita substância, né? Então, o assunto mais de substância é que se permite tem várias amarras no sistema financeiro para dar segurança e você solta algumas dessas amarras, libera alguma coisa para permitir que o crédito escoa mais rapidamente. Você pode fazer isso, né? Diminuir esses colchões, diminuir o porque estava muito saudável, né? Então foi feito um trabalho antes da formiga de limpar e deixar tudo jóia para poder atuar agora, e daí permitiu essa atuação grande. Eu digo simpática porque eu não fiz nada, não são os diretores que estão lá há muito tempo trabalhando e fazendo esse trabalho, e agora a gente tem o benefício dessa coisa que está acontecendo lá já há muitos anos. Isso talvez me liga um pouco com a história da autonomia e das pessoas do Banco Central. Eu não sou funcionário de carreira, eu sempre setor privado, professor, e daí eu tenho essa prior, né, essa priori de falar, não, eu vou chegar num lugar no governo e daí eu vou encontrar uns caras ruins, uns caras preguiçosos, e é meio como eu enxergava a coisa, eu confesso. Você vai no Banco Central, o pessoal trabalha duro, o pessoal idôneo que trabalha duro, então mostra, né, esse lado meio desconhecido da sociedade de áreas de excelência. E o Banco Central, minha impressão é que, sem dúvida, uma dessas ilhas que um negócio funciona jóia, um pessoal super idôneo, super correto, zero problema, tudo jóia. E eu não diria que é essa equipe que está agora, é o time que está lá. A gente só chega e entra e rouba um pouco do crédito dos outros, mas não é a gente, não. É o pessoal que está lá sempre fazendo o serviço. Agora, com a autonomia, eu acho que o ponto central é que o jogo continua, né? Então, se houver alguma coisa de errado, o Congresso pode chegar e falar assim, não, o Banco Central tem picareta agora, eu não gostei disso daqui, e demite, né? Então, a autonomia permite essa demissão. Ela não permite a atuação direta do presidente, do executivo, de ficar, o legislativo, né, que é o Congresso, que é o representante no fim, como a sociedade fala, vai poder fazer a mesma coisa que antes. Minha impressão é que a questão de autonomia, como eu disse, eu motivei um pouco com um almoço de graça, é essa coisa que gera uma percepção, acho que talvez para o brasileiro, minha cabeça, nem vai ver diferença nenhuma. Mas para um cara que conhece bem menos de Brasil, ele está falando assim, onde que eu vou colocar o meu dinheiro? Então, um japonês, digamos, ele está falando, eu quero alocar o meu dinheiro pelo mundo. Eu já tenho bastante dinheiro no Japão, deixa eu escolher onde que eu coloco o dinheiro. Eu olho os países. Eu falo, não, esse país aqui tem um Banco Central independente, é uma questão de instituição correta. Ele avançou mais nas instituições e eu tenho mais segurança com isso. As leis foram, não preciso dessa, está tudo funcionando jóia, mas é melhor estar no papel bonitinho. E daí, com isso, esse detentor de recursos aloca uma fração maior para o Brasil e daí você tem esse ganho para a sociedade brasileira como um todo. Né? Então, por isso, da onde vem esse ganho se praticamente nada mudou? Eu acho que muda a percepção para quem não conhece Brasil. Esse cara vai ter uma visão diferente de como o Brasil está funcionando. Perfeitamente. Muito obrigado por estas respostas claras e bem objetivas. Uma pergunta da Maria Eduarda Pontes diz respeito ao seguinte: o produto interno bruto do Brasil foi previsto para ficar entre -6% e -8% este ano.
E isto é natural, porque, como se vê, ao longo dos últimos trimestres, nos Estados Unidos, a indústria também despencou menos 30%, e na Europa chegou a menos 20%. Quer dizer, os indicadores são terríveis no mundo inteiro, e o Brasil não está eximido disso. Qual é a sua percepção do sistema e da forma de retomada da economia brasileira neste segundo semestre e no ano que vem? Joia, obrigado. Eu prometi que eu não ia falar de política monetária, mas isso daí eu consigo falar um pouco, é um pouco de Pois é, atividade. agradecemos a Maria Eduarda também. Então, um pouco, eu posso contar um pouco como o cenário do Banco Central, e daí a discussão de letras, né? Qual é a letra que vai expressar o retorno da economia? Se vai ser um V, a economia cai e daí volta com tudo, ou se vai ser um U, que ela fica um tempo prolongado, ou se vai ser um W, que ela sobe e depois ela cai de novo. E daí você pode imaginar que tem várias possibilidades, né? Então, crises financeiras, por exemplo, que foi a questão de 2008, 2009, as pessoas não, isso aqui não pode ser um V, porque como os bancos, está pensando mais no mundo do que no Brasil, que estava super sólido e foi muito rápido aqui, mas nos Estados Unidos, o sistema bancário vai ter que se refazer, não vai poder ser algo rápido. A gente tem todo um estudo de como crises financeiras mais parece com U do que V. Essa crise aqui, ela não precisa ser um U, né? Ela pode voltar mais rápido, mas a gente acredita que não vai também voltar como um V, porque vai ter setores que não conseguem retomar devido ao afastamento social. Então, é isso que a gente está notando nos dados, e teve mais um dado que saiu hoje, da pesquisa de serviços, que mais uma vez mostra essa coisa. Não teve surpresa nenhuma, foi mais ou menos o número que todo mundo esperava, mas é isso. Algumas coisas que você não depende, você pode evitar o afastamento social, você pode comprar coisas pela internet, volta. Então, a pessoa conseguiu renda pelos programas do governo e volta. Então, você tem setores do varejo voltando firme, indústria até ok voltando, mas daí os setores de serviços, aqueles serviços prestados a famílias, onde inclui, não sei, cabeleireiro, ou inclui limpeza, ou você tenta reduzir pelo afastamento social, esses não retomam com a mesma força. E eles são meio função da pandemia, de quando que isso vai se encerrar. Então, na falta de uma letra, já que ele cai abruptamente, mas não volta igual, mas volta, o símbolo usado por economista não conheço a tradução, é swoosh, que é um pouco do símbolo como se faz um check, um símbolo. Correto, né? Está correto. Está correto. Ou tem gente que fala, parece o Nike, apesar que o Nike é meio diferente, né? Mas é um negócio assim, ele volta, mas ele não é um U, mas ele volta assim, começa a perder um pouco de força, porque tem setores que não podem retomar, enquanto a pandemia está aí. Então, essa é a nossa leitura. Perfeito, Fábio. E eu te pergunto o seguinte, na Nova Zelândia, acabaram de fechar novamente em Auckland tudo. Ou seja, voltou o coronavírus. O Banco Central tem algum modelito que prevê ou que tem cenários de repiques graves da pandemia? O Banco Central pode imaginar novamente uma retomada de créditos com propulsão muito forte, dada essa situação ainda de instabilidade? Porque pode ser que a vacina de Oxford chegue, pode ser que nós tenhamos outras vacinas que daqui a pouco cheguem em outubro, novembro, quando for, mas é evidente que a população está atemorizada, assustada, com grande ansiedade. E isso leva também à necessidade de repensarmos o modelo de política de saúde com política econômica brasileira. Como é que o Banco Central enxerga isso? Obrigado. Então, o nosso cenário básico, a forma como a gente falou, o que é mais provável que vai acontecer, depois a gente faz um monte de cenários alternativos. O nosso cenário básico não tem essa segunda onda que é a grande ameaça atual, principalmente nos países
desenvolvidos, onde já evoluiu a pandemia, parece que já tinha acabado, né? Daí começa a reabertura e voltam as medidas. Esse é o grande assunto em pontos nos Estados Unidos e na Europa. Então, nosso cenário é que as coisas mais ou menos voltariam sem uma nova onda. Esse é o nosso cenário básico. E a gente, é claro que brinca com cenários alternativos, onde você poderia ter mais uma coisa com mais cara de W, né, em que a coisa volta, ou você poderia ter uma antecipação da vacina e um retorno mais rápido. Eu confesso que a gente não tem vantagem comparativa nos modelos de pandemia, então a gente acaba só assumindo coisas diferentes, mas a gente não tem capacidade de prever isso melhor. E também a gente acaba sendo meio, eu diria, essa é a função do Banco Central. A política de saúde do Brasil, a política fiscal do Brasil, a gente toma como um dado. A gente faz diferentes cenários e a gente fala, não, o nosso papel aqui é atuar dado o que o governo decidir em termos de política de saúde e política fiscal. A gente tem certeza que, dependendo qual for o caminho, se acontecer uma segunda onda, a gente vai com tudo de novo, né? Então, a gente está pronto para atuar mais uma vez e fazer medidas de expansão de crédito de novo. Mas é um pouco mais reativo do que proativo. Esse é o papel da gente, é assim que a gente vê a nossa atuação. Perfeitamente. Nós temos duas últimas perguntas e vou lhe fazer uma pergunta de uma pessoa que se identificou apenas como Heitor. Heitor, não sei o sobrenome. O Heitor pergunta assim, olha, diretor, a taxa Selic já está em 2%. O senhor acha que ela é capaz de chegar a 0%? Essa daí eu vou pedir perdão, mas eu vou. Essa está muito, muito dura para mim, Heitor. Essa está muito dura. Eu vou evitar falar tão diretamente de política monetária hoje, mas em outra oportunidade a gente entra nisso. Você sabe que a turma de mercado não é brincadeira, né, Fábio? Não tem moleza. A turma ataca, né? Quanto mais com o público grande que nós temos, então muito melhor ainda. Obviamente que todos os nossos agradecimentos, mas é natural que a gente está exposto, né, no telhado de vidro às perguntas. A última pergunta é minha. Eu, pelo menos, me reservei umazinha, mas gostaria de lhe perguntar, com todo o respeito e carinho natural que eu tenho por você, pelo Banco Central, a gente ouve muito falar agora exatamente de otimização de arranjos pagamento, da turma toda dos cartões de crédito, que eles vão ser mais inseridos no processo de liberação de créditos, né? Quer dizer, esses grandes cartões chegando mais perto dos lojistas. E nós vimos que muitas empresas brasileiras quebraram, infelizmente. As estatísticas até junho mostravam 750 mil empresas que tinham sido fechadas por conta da pandemia, o que é grave. A gente ouve também falar, além dos arranjos e meios de pagamento e da boa regulação que o Banco Central já fez e faz, do Open Banking. E você também nos trouxe, com muita riqueza, o PIX, ou seja, os pagamentos instantâneos. Então, aqui nós temos como que uma tríade, aparentemente, de novos serviços por conta da evolução tecnológica, da capacitação tecnológica bancária, da forma de acomodar, de inserir, de incluir mais brasileiros. Na sua visão, como é que estes três elementos atuam entre si e se podemos esperar, então, mais competição bancária e mais competição entre novos membros? Porque fala-se muito também na necessidade de arejar o sistema financeiro nacional como um todo. Perfeito, super obrigado. Esse é um grande tópico que a gente tem um carinho imenso e está tentando avançar da melhor forma, mais rápido que a gente consegue e que deixa a gente apreensivo. E é uma demanda, eu diria, da sociedade, é uma demanda do Congresso. Vamos falar, calma aí, não para só de juros para lá e para cá, você tem que aumentar a competição no sistema. Isso é uma das atribuições do Banco Central. E a forma como a gente vê isso daí
é um pouco... Não é que a gente é contra lucro, muito pelo contrário. Os bancos, as empresas, os meios de pagamento, eles têm que ter o incentivo para conseguir ganhar produtividade, ganhar dinheiro e prover o melhor serviço. Esse é o jogo, esse é o jogo da competição. E daí as coisas vão sendo inventadas e vão aparecendo os ganhadores e vai aparecendo lucro mas é bom para todo mundo. Esse é o jogo que tem que acontecer. A gente tem que ter um ambiente que permita que todo mundo brigue, no sentido bom da palavra, com forças iguais. E como que isso a gente acha que dá? Quer dizer, qual é o caminho para o crédito ficar mais barato, para ter mais competição, para a gente ter um sistema financeiro ainda melhor? Aqui, nosso sistema financeiro é bom, pacas, está comparado com em outros países, é excepcional. Mas se fala assim, dá para melhorar ainda, dá para tornar ainda mais competitivo. A gente acredita que é tecnologia. No fim, é tecnologia que vai permitir a coisa funcionar de forma ainda mais competitiva. E daí se insere o Pix e depois o Open Banking, que eu não consegui, eu estava me estendendo demais, mas é esse jogo de você também no celular, você fala, bom, eu quero um crédito, eu não preciso mais ir em cada uma das instituições e tentar ver qual é o melhor negócio que eu posso fazer. Pelo celular vão ter um monte de diferentes instituições oferecendo coisas distintas, seguro. Eu quero isso aqui, eu quero uma consultoria de investimento. E daí isso centraliza todo, né? Acaba sendo um ambiente que está tudo centralizado e a disputa é muito mais rápida, muito melhor, o serviço é muito melhor e os ganhadores vão ser os que provêm o melhor serviço, né? Então, os caras bons que conseguem fazer o melhor vão ganhar mais dinheiro e a gente é todo a favor disso daí, tá? Então, no fim, a resposta a tecnologia, dando esse ambiente, dando esse mercado onde as coisas vão acontecer, é que a gente imagina que a competição vai ser mais ferrenha e quem vai se beneficiar, no fim das contas, é a população. Perfeitamente. Eu tenho a plena certeza de que foste muito feliz, claro, muito programado na expansão, apresentação das diversas informações, dos dados do Banco Central, da política econômica que temos aqui no nosso país, que é tão importante para manter a estabilidade macrodinâmica e para assegurar condições de retomada do emprego, da formação e geração de riqueza e renda, de produção do nosso Brasil. Eu agradeço, porque nossas perguntas até certamente continuarão e nós colocamos-las no chat e podemos enviá-las à sua pessoa. E gostaria de pedir àqueles que se encontram conosco, que estão em número maior de 80 pessoas, se puderem apenas mostrar a foto para que a gente possa aqui fazer o nosso agradecimento ao nosso querido diretor Fábio Kantsuk, do Banco Central do Brasil, sobre essa maravilhosa apresentação. E vou também passar a palavra para a Angélica, que fará, então, o seu encerramento em nome da Aberj, né, com os naturais agradecimentos. Da minha parte, Fábio, todos vocês, eu gostaria de dizer que me sinto muito feliz de podermos ter tido a oportunidade desse debate, de perceber o quão importante é o papel do Banco Central, de o quão relevante é ter a autoridade monetária sempre tinindo, sempre atenta, sempre preocupada em gerar atividades ágeis, mas que envolvem exatamente questões do tipo qual é exatamente o grau de interferência que se há de usar quando você é uma autoridade monetária. Porque se você atua interpretando bem as atividades econômicas e coloca algo a mais, você pode facilitar a evolução econômica, aumentar o nível de produção, gerar mais emprego. Mas se você se equivoca, você pode até agravar as crises. Então, a responsabilidade de um Banco Central é algo que foi muito bem mostrada mediante as diversas medidas pelo diretor Fábio Kantsuk. Agradeço muito, Fábio, é uma honra estar contigo e eu, como moderador, passo, então, encerrando as minhas palavras
para a Angélica. Angélica, a palavra é toda sua. Obrigada. Doutor Fábio, tenho aqui uma notícia, eu não sei se é boa ou ruim, mas a sua apresentação foi tão boa que eu já tenho solicitação de novos temas. Então, certamente nós vamos voltar a lhe incomodar, porque foi muito enriquecedor. Tive aqui diretores que participaram, todos acho que sanou várias dúvidas, abriu novos temas, como eu lhe disse, e muito obrigado por estar disponibilizando, que eu sei que esse tempo é super difícil para o senhor, mas muito obrigado de estar aqui com a gente, que nós tivemos mais de 100 pessoas hoje. Isso vai para o site, vai ter muito mais gente, então é bacana a gente levar essa informação a todo mundo, já que existe essa necessidade de informação, e o senhor atendeu isso com supremacia. Muito obrigada. Obrigado, eu estou sempre à disposição e os outros diretores também do Banco Central super à disposição, algum que faz coisa mais clara que eu, para de encher o saco com essas siglas todas, vem aqui outra vez. E é um prazer, de verdade, um grande prazer nosso poder estar junto com vocês hoje. Foi perfeito, não teve problema nenhum de sigla, não. Eu sou leiga e entendi bastante a sua forma de comunicação, foi perfeita. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Obrigada, professor Istvan, a todos que acompanharam a gente. Até a próxima. De coração, tudo de bom. Sucesso. Tchau, tchau. Tchau.